Bueno, muy buenas tardes a todos. Daremos comienzo a la presente jornada sobre la nueva Ley de Seguros de Brasil, coorganizada por las comisiones de jóvenes tanto del Comité Ibero-Latinoamericano de AIDA como de la seccional brasilera de AIDA. Desde ya agradecemos en primer lugar a nuestras disertantes del día de hoy por la generosidad y predisposición que han tenido con nosotros para organizar esta jornada y que nos ilustrarán sobre el nuevo cuerpo normativo brasilero. Ellas serán Bárbara Bassani, quien expondrá sobre aspectos generales de la ley del contrato de seguro y de los seguros de daños. Bárbara es abogada, doctora y magíster en Derecho Civil por la Universidad de Sao Paulo, licenciada en Derecho por la Universidad Presbiteriana Mackenzie, profesora en instituciones de educación superior, autora de artículos y libros sobre seguros, directora de AIDA Brasil, académica de la Academia Nacional de Seguros y Pensión, reconocida en las más relevantes guías y revistas jurídicas nacionales e internacionales. Por otra parte, la otra disertante será Laura Pellegrini, quien expondrá sobre la regulación del siniestro y de los seguros de personas en la nueva ley de contrato de seguro. Laura es abogada, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de São Bernardo do Campo, especialista en Derecho Contractual por la Escuela Paulista de Derecho y en Derechos Difusos y Colectivos, magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, presidenta del Grupo Nacional de Trabajo de Seguro de Personas de AIDA Seccional Brasil. Asimismo, en la presente jornada oficiarán como moderadoras Luisa Petersen, vicepresidenta del SILA Joven, y Paula Müller, presidenta de AIDA Joven Brasil. Agradecemos finalmente la presencia de todos ustedes, de toda la audiencia. Les pediremos por favor que mantengan silenciados los micrófonos mientras transcurren las disertaciones. Finalizadas las disertaciones, el panel se abrirá a debate, consultas, opiniones. Por lo cual, desde ya nuevamente muchas gracias y le cedo a continuación la palabra a la primer disertante del día de hoy, Bárbara Bassani. Muito obrigada, Carlos. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Prazer estar aqui hoje. Fico muito feliz com esse evento do Sila Jovem. Já estive à frente da Ida Jovem no Brasil, então é com muito carinho que eu estou aqui também no Sila Jovem, relembrando esses bons momentos e agradecer aqui o convite do Carlos, da Luísa e da Paula, parabenizando desde já pela iniciativa e pelo trabalho que vem fazendo aqui à frente da Ida Jovem Brasil. Cumprimentar a Laura também por estar aqui hoje e saudar a todos e todas que nos acompanham ao vivo, online, e também quem vai assistir depois. Toma aqui a liberdade de falar em português, porque vimos na lista de inscritos que temos cerca de 90% de brasileiros e 10% aqui dos nossos países carinhosos, que chamamos de hermanos aqui. Então, eu costumo falar um pouco rápido, mas se aqueles 10% tiverem com alguma dificuldade, por favor, sinalizem, vão mandando no chat que a gente vai ajustando aqui a fala, tá? Mas é um prazer realmente estar aqui hoje. Bom, como o Carlos adiantou, nós vamos falar, então, sobre a Lei do Contrato de Seguros, que foi publicada em dezembro de 2024. Essa lei, ela dispõe sobre normas de seguros privados e ela é uma legislação que, na verdade, ficou tramitando em mais de 20 anos, né? Então, foi um longo período de tramitação dessa legislação que começou lá em 2004, e para lembrar, quando teve início em 2004, o projeto de lei que originou, então, a lei publicada em dezembro do ano passado, nós tínhamos o Código Civil recém-publicado, né? O Código Civil brasileiro ele é de 2002, então ele tinha ali acabado de ser publicado, iniciado a sua vigência em 2003, e logo em 2004, então, teve o projeto para que o Brasil tivesse, então, uma lei específica, a Lei do Contrato de Seguro. Esse projeto, então, ele nasceu nesse momento e ele foi, no decorrer da sua tramitação, ao longo dos seus 20 anos, sofrendo diversas alterações e sendo ali objeto de diversos substitutivos no decorrer do tempo. Até que nós temos duas casas legislativas aqui no Brasil, até que
em um determinado momento, no final de 2016, ele foi aprovado pela primeira casa, que é a que a gente chama da Câmara dos Deputados, e foi, então, remetido ao Senado ali no início de 2017. Então, só na primeira casa foi um longo período, longos anos. Chegou, então, ao Senado Federal com um número que ficou conhecido como PLC 29 de 2017. Em 2017, por um determinado período, teve ali no seu início audiências públicas, um certo debate, ficou um pouco adormecido num determinado momento, mudanças legislativas, etc. E ele foi retomado fortemente em 2023, então, com o seu desarquivamento. E aí andou 23, andou muito rápido entre 23 e 24, um ano, então, da sua aprovação, em que tivemos esse texto ali apreciado, então, pela segunda casa, pelo Senado Federal, com algumas modificações que fizeram com que ele retornasse, então, para a Câmara dos Deputados e tendo, então, a sua aprovação final no ano passado, em dezembro de 2024. Isso tudo para dizer que foi um processo legislativo longo, portanto, houve sim debate com relação à lei, né, no decorrer dos anos de tramitação e dos seus diversos textos e projetos e números e substitutivos que foram apresentados, mas apesar de estarmos em 2025 e dele passar a viger agora em 2025, não é uma legislação que nasce em 24 para fazer frente ou com o objetivo específico de inovação nos novos tempos, uso de novas tecnologias, IA em seguros. Não foi esse o espírito, né? Ele nasceu lá atrás, realmente em 2004, e foi, então, ao longo da sua tramitação, sendo construído, ou até melhor dizendo, reconstruído, porque em paralelo à sua tramitação, existiu ali toda a formação de uma jurisprudência para o contrato de seguro com base no Código Civil de 2002, Código Civil este, aliás, que passa atualmente por um processo de revisão, por um processo de atualização também neste momento. Então, quando nós olhamos para a lei que foi publicada, existem diversos artigos com muitos parágrafos, incisos, alíneas, enfim, que foram ganhando vida ao longo desses 20 anos de tramitação, até para fazer frente a alguma questão que foi surgindo ali no decorrer desses 20 anos, para acompanhar, de certo modo, alguma coisa relacionada a essa jurisprudência que foi sendo firmada. Então, no fim, a lei que foi aprovada, ela tem muito do que a gente chama de uma grande colcha de retalhos, até por força da natureza dessa tramitação legislativa, e também, né, em grande parte, inspirada em diversos artigos de recheios de alguma disposição que foi retirada de uma determinada legislação de um determinado país. Então, existe essa colcha de retalhos que a gente chama na legislação, que resultou, então, numa extensa lei sobre o contrato de seguro, com um total de 134 artigos, isso sem contar os parágrafos, as alíneas, etc. Então, o que a gente tem hoje? Nós temos, então, a Lei 15.040, que foi publicada em dezembro de 24 e que terá, então, o prazo de um ano de vacatio legis para entrar em vigor efetivamente. Portanto, a partir de 10 de dezembro de 2025, nós teremos a lei específica, Lei do Contrato de Seguro, vigente no Brasil. E aí, a partir disso, o que ela faz? Ela revoga expressamente o capítulo de seguros que estava, então, inserido dentro do Código Civil, e nós passamos a ter uma legislação própria e específica para o contrato de seguro dentro, então, dessa nova legislação.
mas ela continuará convivendo, obviamente, com o Código Civil em todos os outros temas. Temas, aliás, que são de fundamental relevância para seguros, porque, na verdade, os seguros garantem ali as mais diversas relações que também estão ali dispostas dentro do Código Civil. Então, por exemplo, o seguro de responsabilidade civil está intimamente relacionado à dinâmica da questão posta no Código Civil. Um seguro-garantia trata ali de questões contratuais, por exemplo, que muitas vezes são dirimidas por regras, né, no setor privado, que estão ali como fonte de inspiração direito contratual, o nosso Código Civil. Então, ele continua existindo e passa por esse processo de atualização, mas para seguro especificamente, nós vamos olhar então para a lei do contrato de seguro, junto com regulamentação da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, o nosso órgão regulador responsável aqui por seguros no Brasil, e junto com tantas outras normas, regras para seguros obrigatórios, recentemente a mudança em seguros de transporte, lei do corretor de seguros, lei complementar 126 de 2007, que foi a lei que abriu o mercado de resseguro no país, enfim, tudo isso vai conviver de uma forma harmônica, de uma forma, de fato, conjunta, de forma que o setor siga se desenvolvendo, um setor importante para a economia do Brasil. E embora, né, essa lei ela seja fruto desse processo legislativo longo de 20 anos, por evidente, ele vai conviver com o momento atual que estamos, com o seguro na palma da mão, com o Open Insurance, com as novas tecnologias, com a distribuição de seguros por meio de marketplaces, com os novos players que integram esse ecossistema, né? Então, é muito importante extrair dessa legislação a interpretação adequada para que não exista nenhum tipo de dúvida com relação ao que nós temos hoje, para que não haja, evidentemente, nenhum retrocesso com aquilo que existe hoje. Inclusive, ontem teve um evento interessante, que está até gravado, eu acho que vale a pena todos verificarem. A gente tem aqui a Escola de Negócios e Seguros, que está promovendo também um ciclo de debates sobre a lei do contrato de seguro, coordenado pelo professor Gustavo Leon, que também é diretor da IDA Brasil. E ontem, o regulador, representado por uma de suas diretoras, chegou a mencionar justamente isso. Ele falou, olha, a lei é auto-aplicável, a lei está posta e a legislação ela não tem como retroceder no que se refere à inovação, à tecnologia. A inovação, a tecnologia acontecem, e o direito naquilo que não veda a legislação, obviamente, não pode haver uma incompatibilidade com aquilo que já foi conquistado. Então, nesse aspecto, foi uma fala bastante lúcida do regulador, que deu ali uma tranquilidade, porque um dos grandes pontos de preocupação do setor aqui no Brasil é justamente isso, até que ponto, eventualmente, a lei poderia representar um retrocesso em determinados temas. Então, a gente aguarda a regulamentação da SUSEP no que se refere aos temas que ela deve, sim, regulamentar ao longo do segundo semestre, colocar normas em consulta pública sobre o tema, mas o que a gente tem escutado por hora do regulador é esse conforto de que o regulador vai colocar as normas em consulta pública de uma forma talvez minimalista, porque tem um limite ali, né, do que pode ou não ser colocado pela SUSEP, mas algo a tentar não ter nenhum ponto que retroceda. E falou também que alguns pontos prioritários que sairiam normas de regulamentação sobre vida universal, sobre danos, sobre auto, e depois, né, por último, questões de resseguro, enfim. Então, vai ser um ano que, além das seguradoras precisarem se adaptar a essa legislação, e os segurados precisam ter conhecimento dessa legislação, porque eles ainda não têm esse conhecimento, né, amplo da legislação. A legislação, no decorrer do seu processo legislativo, ela foi sendo debatida muito no âmbito de mercado supervisionado, seguradora, ressegurador, corretor.
e pouco foi debatida no âmbito dos segurados. Então, os segurados, eles não têm muito conhecimento do que tem aqui. Então, vai passar, obviamente, por um processo de amadurecimento por parte do próprio segurado. Eu até brinco e costumo dizer, né? Quando veio o Código de Defesa do Consumidor, as pessoas também não tinham conhecimento, até que, de repente, hoje, em qualquer loja que nós formos, tem lá o Código de Defesa do Consumidor no painel, ali, logo ali, de cara, nas lojas. Então, assim, o consumidor, né, entre aspas, o segurado, seja ele consumidor ou não, sendo ele um segurado de grandes riscos, precisa ter conhecimento também da legislação que vai passar por esse amadurecimento, não apenas por força dessa regulamentação que é esperada por parte da SUSEP, mas por força, inclusive, de todo o processo que nós vamos passar referente à interpretação dessa legislação, seja pela doutrina, seja pela jurisprudência, que precisará ser firmada com base no âmbito aqui agora da nova lei. E até em termos de doutrina, também queria deixar aqui a menção a um guia inicial, já existe um livro sobre uma interpretação inicial dessa lei, né, um livro que foi coordenado pelas conselheiras, inclusive, da IDA Brasil, a professora doutora Angélica Carlini, professora Glauci Carvalhal. Então, um livro que foi feito por diversos profissionais do setor, advogados e advogadas de companhias de seguros, e que trazem ali, num livro muito fininho, assim, uma objetivo, né? Até brinco que é um livro de bolso, um guia inicial dessa interpretação. E claro que nesse ano e nos próximos vai surgir muita doutrina, muita interpretação e muita jurisprudência com relação a essa legislação. Então, esse é o panorama aqui da lei do contrato de seguro e o momento que a gente está hoje. Eu queria destacar, e eu sei que a Laura vai destacar um ponto de muita importância, que é, de fato, a regulação de sinistro, mas eu separei aqui, muito rapidamente, 7 pontos que eu entendo que vale a pena a gente mencionar nesses aspectos gerais, até para dar conhecimento para todos os nossos colegas também dos países vizinhos que estão aqui nos ouvindo, e também para os colegas aqui do Brasil que nos ouvem, que já estão um pouco mais avançados, né? Eu sempre brinco quando eu começo a falar sobre a lei, quando a gente está ao vivo, eu pergunto, qual que é o nível, né, de conhecimento hoje da lei? 0 a 50, 50 a 60, enfim. E cada vez mais a gente percebe que, estando agora na metade do ano, as discussões elas estão muito mais profundas, né? Porque todos agora estão, de fato, estudando a lei e precisamos mesmo todos estudar e extrair dela a melhor interpretação possível. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é que a lei, ela eleva o segurado numa posição mais favorável do que eles tinham hoje. Então, em diversas passagens, o legislador optou por trazer critérios mais favoráveis ao segurado no que se refere a ônus de prova, no que se refere à interpretação contratual e a tantos outros pontos. Mas isso não deve, né, extrair aqui as questões de dever de colaboração, dever de boa-fé e tantos outros pontos. Inclusive, a Luísa aqui também tem obras sobre isso, pode completar. Então, a boa-fé, embora o legislador não trate da máxima boa-fé, como estava até então no Código Civil, ele só fala em boa-fé, ele tira, né, a estrita boa-fé no contrato de seguro, mas a boa-fé está sim e deve sim estar presente em toda e qualquer relação securitária. A gente tem também uma preocupação com relação a massificados e grandes riscos, porque diferente de alguns países da Europa, por exemplo, o nosso legislador optou por não fazer qualquer distinção entre seguros massificados e grandes riscos. A única distinção que ele utiliza é na parte de regulação de sinistro, quando ele usa uma palavra sinistros de maior complexidade, quer dizer, nem depende do porte do segurado, vai depender efetivamente da complexidade do eventual sinistro na sua liquidação ou na sua regulação. Então, esse é um ponto que gera ali uma certa dificuldade de interpretação em algumas das suas disposições, porque nem todas essas disposições se encaixam perfeitamente na questão
de grandes riscos. Então, a tendência é que essa legislação ela venha a ser interpretada de uma forma geral para todo e qualquer seguros, mas que para situações específicas, referentes a grandes riscos em determinadas situações, elas não se aplique para aquilo, porque realmente ela não vai ter. Eu tenho ali o dispositivo dizendo que é assim, mas ela não vai ter uma compatibilidade com aquela realidade fática, logo, ela vai merecer um tratamento diferenciado, até mesmo em prol do segurado, porque senão o segurado não vai conseguir ter acesso sequer à indenização securitária. A questão do modelo de questionário, que passa a ser um modelo mais fechado, com o dever da seguradora de informar aquilo que o segurado precisa de fato responder, então não é algo puro e simples no que se refere à omissão ou a uma situação de fraude, né? Obviamente está resguardado, mas as situações de omissão e as situações de falsidade na declaração, elas estão aqui mais bem dirimidas na legislação, na medida em que cabe esse ensinamento da seguradora, e aí muito importante o papel do corretor, no que se refere também à compreensão da lei e estar ali na ponta para perguntar para o seu segurado o que de fato ele tem naquele risco, entender melhor, né, a partir do conhecimento da seguradora, mas essa intermediação, mais do que nunca, vai precisar ser feita de uma forma bastante próxima e com muita seriedade. Critérios de subscrição, e aqui já no meu quarto ponto, em benefício do tempo, existe uma grande novidade na lei, ela é mais extensa, mais detalhada, então, obviamente, em todos os seus capítulos, né, a gente tem muitas novidades dentro do âmbito da lei do contrato de seguro, mas eu diria que tem algumas questões que são realmente absolutamente novas. Então, por exemplo, dentro ali da parte geral, que tem 88 artigos, portanto, até mais do que o dobro do que a gente tem hoje, que são 45 no Código Civil, então só na parte geral já tem um monte de novidade. Eu tenho um artigo ali sobre critérios de subscrição, que é o artigo 51, que é uma grande novidade, que não existia antes, né? Então, eu tenho aqui a inclusão por parte do regulador de uma disposição de que critérios comerciais e técnicos de subscrição ou aceitação de risco devem promover solidariedade, desenvolvimento econômico e social, sendo vedadas políticas técnicas e comerciais conduzentes à discriminação social ou prejudiciais à livre iniciativa empresarial. Então, hoje a gente já tem no nosso setor questões, né, em norma referente a requisitos de sustentabilidade, critérios de ASG, então ambiental, social, de governança, mas a lei agora impõe determinados critérios que ainda precisarão ser melhor interpretados. Então, essa é uma grande novidade com relação à lei, que não havia também não na regulamentação dessa forma. No seguro de responsabilidade civil, a gente tem também algumas novidades interessantes, e aí o legislador optou por tratar de uma forma mais extensa do seguro de responsabilidade civil do que com relação a outros seguros, né? Como é que a lei está dividida? A gente tem disposição geral, seguros de danos em sentido amplo, os seguros que até então eles eram chamados de pessoas, eles passam a ser chamados seguros sobre a vida e integridade física. A gente passa a ter um regime que, se eu não me engano, depois o Carlos me corrige, me parece que é semelhante ao da Argentina, porque ele pode ser misto para alguns seguros, já que alguns seguros passam a ter caráter indenitário, então o legislador optou também por mencionar essa aplicação para determinados seguros de pessoas de aplicação de disposições de dano. A gente tem um capítulo próprio de seguro obrigatório, aí é muito conciso o legislador nesse ponto, prescrição e disposição final e transitória, com uma série de regras referentes, inclusive, a questões processuais, interferência em legislação de arbitragem e tantos outros pontos. Mas no capítulo de dano, o único seguro que o legislador escolheu tratar de forma específica foi do seguro de responsabilidade civil. A gente não acha outro capítulo sobre outro determinado seguro. Então, ele vai mais além do que ia o Código Civil e ele traz
três novidades importantes. A primeira delas é que, na garantia de gastos com defesa, eu preciso agora ter um limite específico e diferente daquele destinado à indenização. Então, essa é uma grande novidade que não existia na nossa legislação e a gente sabe que alguns países já tinham algo semelhante. A outra novidade é a questão da divulgação do seguro de responsabilidade civil. Então, o legislador diz que o segurado precisa empreender os melhores esforços para informar os terceiros prejudicados sobre a existência e o conteúdo do seguro contratado. E a última grande novidade, ainda dentro do seguro de RC, é que a seguradora ela ficará liberada com a prestação da totalidade das indenizações decorrentes da garantia do seguro a um ou a mais prejudicados, sempre que ignorar a existência dos demais. Então, tem vários pontos aqui que certamente vão ser objeto de debate no decorrer do tempo. Passando para o sexto ponto que eu queria destacar aqui na minha fala, é a questão da prescrição. Né? A gente passa por uma mudança importante de paradigma. Até então, embora existissem julgados aqui no Brasil, falando em fato gerador para o exercício da pretensão, que o fato gerador ele seria, então, a partir do sinistro, e existiam já julgados que tratavam esse fato gerador como sendo a data da recusa, né? Portanto, a data da negativa da seguradora. Na lei do contrato de seguro, o legislador escolheu de forma expressa que o prazo continua sendo o ano para o exercício da pretensão do segurado contra a seguradora, porém, este prazo ele passa a ser expressamente da data da recepção da recusa expressa e motivada da seguradora. E aí existem diversos aspectos referentes a essa previsão, que é, bom, mas então eu vou chegar a ponto de ter pretensão imprescritível? Como vai ser isso na medida em que eu tenho um prazo, eu não tenho um prazo em dias para a comunicação do sinistro, eu preciso avisar prontamente, né? A essa recusa expressa e motivada, elas foram uma recusa por negativa de documento, já começaria ou não a contar o prazo, né? O que a jurisprudência hoje já tem? A gente já tem alguns julgados do nosso Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, considerando a data da negativa, mas o tribunal não enfrentou essa questão da data exata para avisar. O que ele diz é que, considerando a realidade multifacetada dos contratos do seguro, caberia ao juiz, em cada caso concreto, avaliar se esse segurado retardou ou não a divulgação do sinistro e contribuiu para a expansão do dano. Então, quer dizer, vai ser muito importante essa análise para verificar se houve ou não essa contribuição. Né? Meu sentimento, e aí sem qualquer pretensão, mas aqui já que estamos num grupo aqui da IDA para discutir, muito provavelmente, se ele demorou mais do que um ano para avisar, este mais do que um ano para avisar pode sim ser visto como essa causa de retardo, né? Se ele avisou depois de 8 meses, meu sentimento é que não vai ser visto ali como uma demora, uma consequência. Vamos ter outras consequências nessa demora, mas não para fins, obviamente, prescricionais, porque a prescrição começa, de fato, a acontecer da recusa expressa e motivada da seguradora. Mas acho que aqui no Fórum da IDA e do SILA vai ser muito importante também a gente entender como outros países têm essa questão para que busquemos, inclusive, soluções à luz dessas melhores práticas, melhores interpretações. E finalizando, o último, sétimo ponto que eu queria separar dentro dessa visão geral que me deram a missão de trazer aqui em gloriosos 20 minutos, é a parte do resseguro, né? A lei, ela fala do contrato de seguro. Inclusive, essa tem sido a sigla dela, né? LCS, Lei do Contrato de Seguro. Embora ali ela disponha sobre seguro privado, mas ela tem sim uma parte que trata de resseguro. E aí já existe uma lei complementar hoje que trata de resseguro, que é um 26 de 2007, e tem ali uma dinâmica diferente para o contrato de resseguro no que se refere à formação desse contrato de resseguro, é algo absolutamente diverso de outros países, portanto, um ponto aqui
que exige uma certa atenção, inclusive no processo de regulamentação. Então, foram esses os 7 pontos que eu queria comentar com vocês. Em benefício do tempo, eu vou ficando por aqui, agradeço, me coloco à disposição, então, para os debates. Só lembrando da importância de acompanhar efetivamente a regulamentação por parte da SUSEP, estudar, participar das consultas públicas e trabalhar na interpretação dessa legislação de forma efetiva, né? Para que tanto seguradora como segurado e todos ali os atores da cadeia, né, incluindo os distribuidores de seguros que talvez não estejam tão atentos à lei, e aqui me refiro aos estipulantes, aos representantes de seguros, que hoje são tão importantes nessa cadeia de distribuição, para que tudo possa ficar alinhado e caminhar bem e que o setor continue, então, evoluindo como se almeja e deseja nesse instrumento importante para a economia do país. Então, muito obrigada, Carlos, Luísa, Paula, fico à disposição. Espero ter cumprido meu tempo. Bárbara, muito obrigada pelas suas contribuições, foi excelente esse overview que você deu, né, inicial, acho que muito bom, especialmente para quem não é aqui, né, do nosso país, ter uma noção desse processo legislativo que foi um tanto peculiar, né, dessa lei nossa de seguros, assim, um processo que iniciou, como você falou, há mais de 20 anos, né, transgrediu, né, várias questões do tempo e no final acabou por consolidar, né, já vários entendimentos jurisprudenciais, né. Mas inicialmente eu vou me apresentar, eu sou a Paula Miller, eu sou a presidente atual do GNT da Ida Jovem, junto com a Luísa Petersen. Dizer que é uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês hoje, agradecer ao Dr. Carlos Frederick, em nome da Sila, né, do Sila Jovem também, pela parceria e oportunidade. E a gente tem um grupo bem coeso que gosta de estudar e que com certeza está nos assistindo hoje e que muito nos orgulha. Então, agradecer realmente que seja o primeiro de muitos eventos, né, para tratar dessa nova lei. Enfim, dando um pouco o enfoque para trazer um debate para os pontos postos pela Bárbara, que ela pode daí optar eventualmente por já enfrentar, ou posteriormente ao final, né, já que vai ser também oportunizado a todos, né, perguntas e contraponto. Mas acho que nesse evento em especial que a gente está com a possibilidade de fazer uma análise de direito comparado, né, de verificar essas questões de como é que se comporta a legislação de outros países que já têm essa legislação muito similar em alguns pontos, né, como a própria Argentina. Então, entrando um pouco mais na questão da prescrição mesmo, que foi um ponto que eu acho que traz bastante reflexão, além das questões de regulação, né, que vão ser posteriormente abordadas. Mas, enfim, na prescrição, a gente tem a mudança da expressa, né, a disposição expressa na lei, de que agora, então, não seria do fato gerador, né, que a pretensão surgiria a partir da negativa expressa e motivada da seguradora, né. A Bárbara abordou muito bem esse ponto, né, no sentido de que já haveria uma jurisprudência nesse sentido, que tem também, inclusive, uma posição do STJ, até naquela linha, né, de que não se pode valer da própria torpeza, né, enfim, de que não pode retardar o aviso do sinistro, né. Mas eu queria entender um pouquinho e ouvir a opinião dela, até quanto à questão de regulamentação da SUSEP, enfim, nessa finalidade de como é que vai se dar para a seguradora, na opinião dela, essa questão da reserva, nesse período em que ficaria, né, enfim, no aguardo, né, dessa comunicação de sinistro por parte do segurado. E já trago essa pergunta também a todos, né, aos demais colegas que nos escutam de outros países, de que forma o judiciário se comporta nos demais países nesse aspecto, assim, de que forma se dá, se haveria, enfim, uma decadência, né, utilizando de algum termo do direito do consumidor, por exemplo, algum prazo pré-estabelecido que a seguradora possa se valer, inclusive, para a organização interna, né, dessa questão de reserva e de provisionamento. E acredito que mais nesse sentido a minha colaboração quanto à prescrição,
Os outros pontos tem muitos pontos para abordar, teria também as questões processuais, né? Que nem a Bárbara falou, a lei, embora seja de direito material, inovou também em questões processuais, consolidou alguns pontos de execução do prêmio, por exemplo, práticas que já existiam, né, com construção jurisprudencial e outras leis, mas acabou consolidando. Mas, assim, do todo, esse ponto me traz essa curiosidade, então eu coloco esse questionamento para a Bárbara e deixo à disposição se ela quiser aguardar o final ou se já quiser dar suas ponderações quanto ao questionamento. Você que manda, Paula. Carlos, o que vocês acham melhor? Acho que pode, então, de repente, enfrenta, se for possível, e daí a gente já passa a palavra para a Laura. Tá ótimo. Não, obrigada aqui pelo ponto. Acho que todo mundo agora queria ter bola de cristal, né? E talvez nem o próprio regulador saiba ainda. Ontem mesmo nesse evento, ele estava explicando as instâncias da SUSEP no processo de regulamentação, enfim, e que de fato passa por algumas instâncias ali, então, obviamente, não podia ser nada adiantado. Então, a gente não tem, infelizmente, hoje uma resposta, e confesso que também não sei se no caso da prescrição vai vir ali algo nesse sentido, tá? O que me parece é que muito mais, talvez, da jurisprudência firmada com relação ao que é considerado demora ou não, com base nesse julgado que eu mencionei do STJ. Então, como eu disse, qual que é o meu sentimento, tá? E aqui, talvez algo para nortear, quem sabe, essa interpretação ou até mesmo essa reserva, né, que você mencionou. Hoje, o que a gente tinha? Eu tenho, então, que bater na porta da seguradora, tão logo saiba com relação ao aviso de sinistro. E aí a Laura, obviamente, vai tratar disso, mas não tem como eu falar disso sem mencionar o prazo hoje da regulação. O legislador optou por trocar o tão logo pelo prontamente. Então, eu bato na porta prontamente. E se eu não bater? Se eu não bater, eu vou entrar lá nas consequências que certamente a Laura vai abordar. E o prazo de prescrição. Prescrição é o prazo que eu tenho para o exercício dessa pretensão contra a seguradora. Esse prazo é só da recusa. Então, se eu demoro a bater na porta, eu vou ter uma pretensão imprescritível? Não pode ser. Por quê? Hoje, a gente já não tinha, e aí eu até desafio aqui quem está do Brasil aqui nos acompanhando, se alguém tiver um julgado ali falando que demorou a avisar o sinistro, portanto, é perda do direito, por favor, compartilhe, porque hoje a gente já não tinha isso por parte do nosso judiciário. Então, volto a dizer, qual que é a jurisprudência hoje? Se o segurado demorou a avisar o sinistro, ele tem lá consequências, etc., mas eu não tinha ali uma prescrição. O que o judiciário usava? Você pode comunicar dentro do prazo de 1 ano. Não comunicou em 1 ano, está prescrito. O que eu imagino? Pelo menos num primeiro período, o judiciário vai usar, sim, esse prazo de 1 ano para comunicação, porque já estava formada essa jurisprudência. Vai demorar um pouco para reformar isso, tá? Então, eu não acho que a gente deva passar, pelo menos não deveria, a ter pretensões imprescritíveis. No mínimo, eu tenho que construir uma tese para dizer, judiciário, você formou isso no decorrer dos últimos 20 anos do Código Civil. Então, eu tenho, no mínimo, um prazo de 1 ano. Se eu não comuniquei em 1 ano, ainda que eu me valha desse julgado da STJ que fala a realidade multifacetada dos seguros, me desculpe, me parece que mais que 1 ano é um absurdo para eu comunicar um sinistro. Aí alguém vai dizer, não, mas é um absurdo 1 ano, ele precisa te comunicar no D1, porque senão eu tenho danos. Tudo bem, correto, mas aí eu tenho as consequências do legislador que estão ali bem colocadas na lei. Então, entendo, e aí, só para completar, e aqui já partindo para o final em benefício do tempo, a gente também precisa se atentar muito à pretensão, por exemplo, quando eu tenho uma questão de discussão de responsabilidade civil na ponta, né? Porque daí eu tenho outros prazos prescricionais relacionados à garantia do contrato de seguro. Mas sem qualquer pretensão aqui, tá? Esse é
algo que eu gostaria de levar. Eu acho que a gente tem que trabalhar com no máximo um ano, já que o legislador não colocou e não cabe ao regulador, na minha visão, estipular dias, pelo menos com base na jurisprudência atual, a gente deveria pensar nesse prazo máximo de um ano, tá? Para que ela não fique imprescritível. Perfeito, acho que é uma boa solução mesmo, né? Uma construção que a gente vai ter que fazer juntos, né? Que nem você colocou, que vai ser um desafio de todos nós aqui, advogados, né? De levar ao judiciário essa compreensão. Mas é razoável realmente, né? Algo nesse sentido, né? Não me parece crível que, especialmente pela atividade do seguro também, que se possibilite uma interpretação de que não seja, enfim, ou que seja um prazo muito mais largo, né? Não, a segurança jurídica, né, do negócio, de toda a operação, né, fica comprometida. Muito obrigada, Bárbara. A gente segue contigo, né, no final ali para os questionamentos dos demais colegas e eu vou então já de imediato passar a palavra para a Laura Pellegrini, que ela é hoje presidente do grupo de seguro de pessoas da IDA e que vai fazer então essa palestra sobre a regulação de sinistro e o seguro de pessoas nesse novo contrato, nessa nova lei, né, do contrato de seguros que entra em vigor agora em dezembro. Laura, a palavra está contigo. Obrigada, Paula. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigada, Carlos, Frederic, obrigada, Luísa, Peterson, obrigada, Paula, pelo convite. Cumprimento também a Bárbara aí. Foi um prazer dividir esse painel com você. Cumprimento a nossa presidente aqui da Ida Brasil, que eu estou vendo aqui no vídeo, Maria Amélia Saraiva. Obrigada pela presença. Parabéns aí a todos pelos trabalhos à frente do comitê do Sila Jovem e também do grupo da Ida Jovem Brasil. Acho que é muito importante, né, esse tipo de debate que a gente está fazendo aqui. Acho que, sem dúvida, é enriquecedor a gente começar essas conversas com os nossos países vizinhos que têm legislações próprias de seguro há mais tempo que o Brasil e que podem nos ajudar aí na construção, dessa interpretação, né, mais adequada para a nossa nova lei e com as suas experiências, pretéritas, né. Quero dizer que eu também tomei a liberdade de falar em português aqui, vou tentar falar devagar, mas fiquem à vontade para me interromper, perguntar qualquer dúvida, e eu fico à disposição para retomar aqui os temas. A nossa divisão, então, que a gente fez hoje, né, com o objetivo de dar um panorama geral da Lei de Seguros, é, foi, então, colocar esse panorama geral com a Bárbara, esse overview da lei, e eu me dediquei a dois temas específicos da lei, né? O primeiro tema é regulação de sinistros e o segundo tema, seguro de pessoas. Como a Bárbara já colocou, a lei é uma lei muito extensa, compreensiva, né, que trata em muitos detalhes de toda a formação do contrato de seguro, sua execução, e questões, inclusive, processuais e de resseguro. Então, ela vai desde a formação do contrato até o seu encerramento e eventual sinistro que ocorra. Portanto, a nossa tarefa aqui não é, falar, dissecar a lei como um todo, que seria impossível nesse tempo, mas trazer os highlights aqui, os principais pontos de alteração e de atenção que nos parecem aqui necessários para um debate num grupo como esse. Eu vou compartilhar uma apresentação que eu fiz, mas é mais como um guia para que as pessoas possam aqui acompanhar a discussão. Só um minutinho que eu vou compartilhar e vocês me confirmam se vocês estão vendo corretamente. Vocês enxergam a apresentação? Sim. Obrigada. Bom, então, como eu falei, eu pincelei, né, os principais pontos de alteração da nova lei com relação à regulação e liquidação de sinistros, que é um tema tratado ali nos artigos 75 a 88, e depois a parte de seguro de pessoas, tá? Bom, sob o meu ponto de vista, talvez esse capítulo da lei, os artigos 75 a 88, que tratam da regulação e liquidação de sinistros, são a maior novidade aqui, e me parece que o ponto nevrálgico aqui da lei, em termos de alteração das práticas que a gente tem hoje e das discussões das consequências jurídicas que essa nova legislação vai trazer.
A regulação e liquidação de sinistros, até hoje no Brasil, ela era tratada apenas no âmbito da regulação da SUSEP e de forma muito sucinta. SUSEP, aqui para os nossos colegas de outros países, é o nosso órgão regulador, né, uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, que é responsável pela regulação do mercado de seguros. Então, a SUSEP tinha até hoje algumas normas bem esparsas falando sobre regulação de sinistro e basicamente indicava prazo para regulação, necessidade de que as seguradoras incluíssem nas suas condições contratuais das apólices os documentos necessários para a regulação. Nada além disso. Hoje a gente tem uma alteração completa desse sistema, né? Essa questão da regulação e liquidação de sinistro passa a ser matéria de lei. A função do regulador e do liquidante passam a ser tratadas na lei. As consequências jurídicas da seguradora não cumprir com prazos para apresentar posicionamento de cobertura ao segurado, para efetuar pagamento de indenizações ou capitais segurados aos beneficiários ou aos segurados, passa também a ter consequências específicas e gravosas previstas em lei, né? Então, a gente tem uma normatização mesmo desse procedimento, e uma mudança, então, desse cenário que me parece muito relevante. A regulação de sinistro ela é conceituada pela lei, né? Regulação e liquidação, então a gente tem esses dois nomes. A regulação como procedimento necessário à verificação da existência ou não de cobertura para um determinado evento notificado pelo segurado em uma determinada apólice de seguro, e a liquidação como procedimento necessário para averiguar os prejuízos decorrentes daquele sinistro e a indenização securitária eventualmente devida, né? A figura do regulador e do liquidante, como a lei coloca, são também tratadas como figuras reguladas, né? Passam a ser uma atividade regulada pela lei e com obrigações e deveres próprios, né? A lei reforça, como já é a prática do mercado, né? E como o mercado do Brasil já se estruturava, que a obrigação de regulação é da seguradora. Diferente aqui, se eu não estiver enganada, se a gente tiver alguém aqui, algum amigo do Chile, que possa me corrigir, mas no Chile a gente tem um regulador que é vinculado, registrado, licenciado pelo órgão regulador, né? A gente não vai ter essa realidade aqui na lei do Brasil. O regulador de sinistro continua sendo contratado, escolhido pela seguradora. A obrigação de regular e liquidar o sinistro permanece sendo exclusiva da seguradora, né? E a seguradora tem o dever de instruir esse regulador e esse liquidante a agir de acordo com o seu mandato, com as suas instruções, e responde pelos atos que eles tomarem. Mas há também a criação de determinados deveres para o próprio regulador e liquidante, né? De, inclusive, informar a seguradora sobre os valores apurados durante o processo de regulação para que ela possa fazer adiantamentos de indenização ao longo do processo de regulação, o que a gente não tinha nenhuma previsão na lei e dificilmente a gente via essa previsão até mesmo em apólices de seguro de grandes riscos, mais tailor-made. Isso passa a ser previsto pela lei. Há também uma previsão de responsabilidade solidária do regulador pelos danos decorrentes da demora na regulação de sinistro. Então, há uma grande preocupação da lei em relação à transparência e celeridade desse procedimento de regulação de sinistro, né? Visando atender o segurado, visando entregar ali a prestação da garantia ao segurado, ao beneficiário, mas com uma carga bastante relevante de responsabilidade sendo atribuída ali ao regulador, ao liquidante, como pessoas contratadas pela seguradora, né, prestadores contratados pela seguradora, para essa importante tarefa que está incluída no âmbito do contrato de seguro. Há também uma previsão específica da lei, apesar de tratar a regulação e liquidação de sinistro como procedimentos distintos, de que eles sejam feitos sempre que possível de forma simultânea. Portanto, a seguradora teria a obrigação de realizar a análise da existência de cobertura securitária enquanto efetua a análise de prejuízos, né? Isso a gente já tem aqui um determinado grau de discussão sobre essa possibilidade, né? Isso vai depender muito do caso concreto e do tipo de seguro que a gente estiver lidando, né? Me parece.
Em alguns casos, essa apuração pode ser feita em conjunto com a apuração da própria cobertura, em outros, a apuração da causa é totalmente diferente da apuração de prejuízos, que não pode ser feita simultaneamente, inclusive poderia causar uma expectativa de cobertura num momento em que eu ainda não tenho essa certeza, né? Porque, enfim, estou investigando a causa, determinada questão específica daquele sinistro. Bom, esse seria o panorama geral aqui sobre regulação e liquidação, as figuras do regulador e do liquidante. Mas para entrar de forma mais profunda, né, mergulhar um pouco nas consequências e nas previsões específicas que a gente tem sobre prazos e consequências jurídicas de regulação e liquidação, eu trouxe esse slide. Ele é um resumo, tá? Das consequências jurídicas previstas na lei em relação à não observância da seguradora desses procedimentos de regulação e liquidação de sinistros. E, obviamente, a gente tem uma série de desdobramentos de cada uma dessas previsões, mas acho que isso aqui é um bom guia para vocês terem uma ideia geral do que a lei brasileira está trazendo e até, inclusive, poder trocar conosco sobre as experiências e eventuais similaridades ou diferenças em relação à legislação aí dos países vizinhos. Com relação a prazo, né? Qual é o prazo que a lei coloca para regular o sinistro, né? O prazo de regulação que a seguradora tem. A lei permanece estabelecendo como regra geral o prazo de 30 dias para regulação de sinistros, que já é a regra geral que a gente tem hoje na regulamentação da SUSEP. A lei, inclusive, inclui uma exceção à possibilidade de que a SUSEP, por meio de norma regulamentar, estabeleça que esse prazo possa ser estendido até 120 dias, a depender da complexidade do sinistro a ser regulado ou liquidado. Então, a gente, né, todos estamos aguardando essa regulamentação da SUSEP para verificar quais tipos de seguros ou sinistros a SUSEP vai entender que esse prazo mais largo, né, de 30 até 120 dias, vai poder ser aplicado. Mas então a gente tem como regra geral 30 dias, como exceção, esse prazo superior a 30 dias e limitado a 120 dias. A questão aqui que se coloca é a seguinte: de quando conta esse prazo, né? Inclusive com esse gancho da prescrição que a gente tratou há pouco. A lei estabelece que esse prazo de 30 dias é contado a partir do momento que a seguradora recebe o aviso de sinistro, né, o aviso de sinistro ou de uma reclamação, acompanhado dos elementos mínimos necessários à regulação do sinistro. E aí a gente tem que discutir que elementos mínimos são esses, né? Esses elementos mínimos devem estar previstos nas condições contratuais do seguro. Então, capítulo aqui, apesar de tratar de regulação, volta para um ponto muito importante ali de subscrição, de formação desse produto, de como aquele clausulado foi estruturado e de quais as exigências que a seguradora coloca como mínimas para que uma regulação de sinistro possa ser realizada pela seguradora. Então, isso, né, já tem gerado bastante debate no mercado sobre a necessidade de revisão dessa listagem de documentos. E tudo isso porque a gente tem dois pontos muito importantes. Hoje, se a seguradora não cumpre esse prazo de 30 dias, ela tem como consequência pagar a indenização securitária ao final, com juros e correção monetária, né? Essa seria a consequência jurídica. Na nova lei, a consequência jurídica é muito mais gravosa. É uma consequência de preclusão do direito de negar a cobertura, né? Então, há aqui uma previsão de uma decadência do direito à recusa de cobertura, né? Me parece também ouvir, Carlos, depois você confirma se isso também existe na Argentina, ouvi que sim, né? Que também são 30 dias e que há essa decadência, então acho que trocar experiências com você Idéntico vai ser plazo, mismo plazo, 30 días mesmo para prazo. rechazar el siniestro. Si transcurrido el plazo no lo rechaza, caduca el derecho a hacerlo. Sim, precisamos trocar ideia como vocês executam isso na prática, a depender do tipo do sinistro, da complexidade, né? Mas é muito importante essa troca. Então, essa é a previsão que a gente tem na nossa lei, portanto, aí próxima da lei da Argentina, a preclusão do direito de rechaçar, de negar a cobertura securitária.
E aí, durante a regulação de sinistro, né, além daqueles elementos mínimos gerais que a seguradora coloca como necessários para a regulação, estão previstos nas condições contratuais, a lei também limita essa possibilidade da seguradora solicitar documentos durante a regulação, né? E essa limitação em geral, de duas vezes, né? A seguradora poderia solicitar documentos complementares, que, a meu ver, são documentos é, complementares àqueles entendidos como mínimos e já previstos, né, nas condições contratuais, de acordo com cada tipo de seguro e com cada tipo de sinistro. E durante essa solicitação de documentos complementares, esse prazo de regulação, de 30 até 120 dias, ele é suspenso, né? Mas a lei também limita essa possibilidade se a gente estiver falando de seguros mais simples ou de valores menores, né? Essa solicitação de documentos no âmbito da regulação pode acontecer uma vez só para os seguros de automóvel ou para os seguros com importância assegurada menor que 500 salários mínimos do Brasil. No âmbito da liquidação, além dessas hipóteses, a gente também tem a possibilidade de solicitar uma vez apenas se eu estiver falando de seguro de pessoas, né? E aí a gente vai para uma outra penalidade, que é se a seguradora também não cumprir com esses prazos, que são os mesmos prazos para pagar o sinistro, né, para indenizar o terceiro, o beneficiário ou o segurado após a confirmação de cobertura, haverá incidência de multa de 2% sobre a indenização securitária, né, além dos juros de mora, da correção monetária e de eventual discussão sobre perdas e danos causados por essa demora. Então, essa multa de 2%, ela passa a ser uma multa legal, né? Então, também é uma novidade da lei. A gente tem no Brasil hoje, em alguns produtos massificados, essa previsão, né, nos clausulados, mas é exceção. E a depender do tipo de seguro, do tipo de sinistro, né, 2% passa a ser muito relevante. Então, esse risco passa a ser muito maior. Além disso, se a seguradora decidir, depois da regulação, do acesso aos elementos mínimos da utilização aí do prazo de 30 dias como regra, decidir pela negativa de cobertura securitária, seja uma negativa total ou parcial, a lei estabelece a necessidade de que essa negativa seja acompanhada dos documentos que fundamentam essa decisão, né? Quais são os elementos que a seguradora se baseou para apresentar aquela negativa. E, obviamente, esse dispositivo tem gerado muita discussão também no mercado brasileiro. Isso não é uma prática atual. E claro que essa aplicação prática desse dispositivo gera dúvidas a depender do tipo de seguro, do tipo de sinistro, do tipo de documento, né? Em alguns sinistros de regulação mais simples, em que a causa da negativa é uma causa relacionada a um documento fornecido pelo próprio segurado ou pelo próprio beneficiário, essa não parece ser uma questão tão relevante. Mas em casos em que é necessário uma investigação específica sobre o sinistro, que a gente tem uma suspeita de fraude, ou em grandes riscos que a gente tem perícias complexas, relatórios diversos, de especialistas, de peritos, de técnicos, de reguladores e de advogados, essa discussão toma uma outra proporção, né? Claro que a lei estabelece limites para essa apresentação de documentos, né? Os documentos confidenciais e os documentos que possam causar danos a terceiros são excepcionados dessa regra de entrega, mas isso precisa ser interpretado de novo de acordo com o ramo de seguro, com o caso prático, né? E é um exercício que está sendo feito por todas as seguradoras aqui atualmente no Brasil. E aí, né, para dar uma pitada extra, além da questão da entrega dos documentos, há uma regra até discutida do ponto de vista da sua constitucionalidade, que é a regra de que a negativa da seguradora deveria ser uma negativa completa, né? Uma negativa que apresentasse todos os argumentos disponíveis para aquele posicionamento, já que a seguradora não poderia, num segundo momento, inovar naqueles argumentos, né? Então, essas são as regras, assim, um resumo desse capítulo de regulação e liquidação que eu tentei fazer aqui. Eu acho que a gente tem muitos questionamentos, né? Acho que a gente tem
uma importante espera aqui, que a gente espera que não demore muito aí para saírem as primeiras normas, né, as consultas públicas da SUSEP, para que a gente tenha essa participação. O que eu vejo como um ponto de atenção muito grande? A lei, ela é uma lei geral, né, do contrato de seguro. Mas nós, que somos advogados aqui do setor, atuantes no setor, a gente sabe que o mercado de seguros é uma imensidão, né? A gente tem muitos tipos de seguro, com realidades diferentes, com formas de regulação diferentes, formas de regulação que demoram, que podem ser muito céleres ou que podem demorar anos, né? Tem sinistros que a gente se envolve que há uma regulação que demora mais de ano para ser concluída em razão de uma apuração técnica extensa e necessária. De outro lado, há seguros em que a gente não tem uma regulação efetivamente com o regulador externo, a gente tem, às vezes, regulação com IA, regulação com softwares já padronizados, uma regulação muito simplificada, né? E isso faz sentido de acordo com o tipo de seguro. Então, essas regras todas precisam ser trazidas para o universo do tipo de seguro que a gente está lidando, né? Para que a interpretação da lei seja uma interpretação adequada, viabilize o contrato de seguro, né, impulsione o mercado e não crie barreiras. Então, acho que essas regras gerais não podem ser aplicadas de forma igual, né, interpretadas de forma igualitária, de acordo com o tipo de seguro que a gente estiver lidando. Então, esse é o panorama aí de regulação e liquidação que eu trouxe para vocês. De novo, só reiterando que isso aqui não esgota o tema, porque o tema é muito extenso e a gente pode fazer um evento ou vários eventos só desse tema aqui, só para discutir esse capítulo da lei. Mas eu não poderia deixar de falar sobre os seguros de pessoas na nova lei, né, que passam a ser chamados agora de seguros sobre a vida e a integridade física. A gente tem essa nova denominação da lei. A lei em relação aos seguros de pessoas, me parece que ela é menos disruptiva em relação à realidade atual do que em relação ao seguro de responsabilidade civil, em relação à questão de regulação e liquidação de sinistro, mas há sim alterações necessárias, alterações que são que é necessário pontuar aqui e discutir. Primeiro que a lei reforça a necessidade não, a possibilidade de contratação dos seguros de pessoas, né, do seguro sobre a vida ou integridade física, de forma individual ou coletiva. Né, aqui no Brasil, não sei se nos países vizinhos vocês têm essa prática também, mas aqui no Brasil é muito comum que os seguros de pessoas sejam contratados de forma coletiva, por meio da aglutinação de um grupo, estou vendo o Carlos confirmar, né, um grupo de pessoas com um estipulante. A gente tem esse mesmo formato aqui no Brasil, né? Então, empregadores, associações, qualquer pessoa jurídica que aglutine esse grupo de pessoas. A lei permanece prevendo essa figura, né, do estipulante do seguro coletivo, mas ela estabelece a necessidade de que esse estipulante que agregue essas pessoas tenha um vínculo prévio e externo ao seguro, né? Isso é um debate grande, né? Que já existiu no Brasil e que foi e voltou na regulamentação, e me parece que a lei agora volta a prever isso de forma mais expressa, e com consequências jurídicas de eventualmente discutir se, inexistindo esse vínculo, o seguro poderia ser considerado coletivo ou não, né? Então é uma nova discussão que se coloca, nova não, uma discussão que volta, né, para o debate, me parece. Há uma previsão sobre os seguros individuais de pessoas, especificamente sobre a questão de seguros individuais que são renovados por vários anos, por mais de 10 anos, e a obrigação de que a seguradora, nesses casos, não poderia simplesmente decidir pela não renovação do seguro. Se aquela renovação foi sucessiva e por mais de 10 anos, a seguradora eh, deverá, né, ter a obrigação de comunicar com antecedência de 90 dias a sua decisão de não renovar e também oferecer um novo seguro, né, um produto similar com adequação atuarial para reequilíbrio daquele produto. Tá? Essas são as regras gerais. Passando um pouquinho mais aqui para a parte de
execução do contrato de seguro, né, pensando no contrato de seguro sobre a vida ou integridade física, a gente tem aqui algumas regras mais específicas ainda daquele ponto que a Bárbara comentou, do questionário fechado, né, isso é reforçado aqui para seguro de pessoas, a necessidade de que a seguradora faça um questionário de risco bastante objetivo, claro, e que a seguradora se responsabilize pelo conteúdo do questionário, né? Então, a seguradora pode é, decidir fazer as perguntas, né, fazer um questionário de risco, e aí ela se reserva o direito de poder, posteriormente, no momento do sinistro, analisar se houve ou não omissão de informações, misrepresentation, e negar a cobertura com base nisso, ou ela poderia seguir para um critério de carência, de estabelecer um prazo de carência contratual durante o qual não haverá cobertura, né, para os casos de invalidez ou morte, e a lei coloca, me parece que essas duas alternativas como excludentes, né? Uma alternativa do questionário fechado ou uma alternativa do prazo de carência de forma mais objetiva. É, a lei também traz, né, a possibilidade de existência de seguro sobre a vida e integridade física com com função indenizatória típica, né, vinculados ao cumprimento de determinada obrigação patrimonial que foi celebrada pelo segurado. E aqui no Brasil a gente tem o seguro prestamista, aquele seguro vinculado ao empréstimo, vinculado a um financiamento imobiliário, que é o exemplo mais típico dessa formatação. E para isso, a lei estabelece que, apesar de ser um seguro sobre a vida e integridade física, se aplicarão as regras de seguros de danos, né? E que somente para aquela sobra de capital, para o excedente de capital, é que se aplicarão as regras de seguros de pessoas, inclusive para fins de beneficiários. De forma geral, em relação aos beneficiários, há uma manutenção das regras de liberdade de indicação, de ausência de indicação, pagamento metade ao cônjuge que sobreviveu ao segurado e metade aos herdeiros legais. Mas há uma inovação bem significativa que é sobre a inexistência de beneficiários, né, o caso de inexistir beneficiários indicados, inexistir beneficiários legais e também não haver dependentes, né? Ninguém que dependa economicamente daquele segurado falecido que possa reclamar o pagamento do capital segurado. Nessa hipótese, a lei previu, né, no finalzinho ali da sua tramitação, a inclusão desse parágrafo nesse artigo 115 da lei, estabelecendo que esse valor que ficou ali sem destinação, porque o segurado faleceu e não há beneficiário para recebê-lo, nem dependente, que esse valor seja pago para um fundo público, um Fundo Nacional de Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, que é a FUNCAP. Então, uma forma de capitalizar esse fundo é, recebendo esse valor que ficava como um capital abandonado, como a lei chama. Além disso, a lei estabelece, né, mantém a questão do prazo de carência legal de 2 anos para suicídio, mas um ponto que me parece temerário é que ela volta a chamar ali o suicídio de suicídio voluntário. No Brasil, a gente teve anos e anos de discussão sobre essa questão quando o Código Civil de 2002 entrou em vigência, é, sobre a necessidade da seguradora comprovar ou não a voluntariedade do suicídio, o fato de que aquele seguro foi contratado visando, né, deixar uma proteção para os beneficiários, porque o suicídio estava planejado, premeditado, era voluntário, planejado. Então, essa palavrinha volta para a lei, o que não me parece ser muito interessante, mas eu creio que a jurisprudência já evoluiu e entendeu que esse requisito não é o essencial requisito e o objetivo é estabelecer um prazo de carência objetivo, né, estanque, que facilite aí a sua aplicação prática também. E, por último, para não deixar de citar, né, o agravamento de risco, a gente tem um novo conceito, agravamento, agravação de risco, a gente tem um novo conceito na lei, que se aplica tanto para seguro de danos como para seguro de pessoas, que é o aumento do risco ou da severidade dos seus efeitos de forma contínua e significativa, né? Essa palavra contínua me parece que é a principal alteração. E para seguros de pessoas,
tem um extra, né, que a comprovação do agravamento de risco só levaria ao resultado da possibilidade de cobrança da diferença de prêmio pela seguradora em relação àquele risco agravado conhecido posteriormente e não a negativa em si de cobertura com base nesse fundamento. Então, esse também é um tema que tem gerado bastante discussão e prática aí nas aplicações, já que o agravamento é sempre um tema relevante nos seguros de pessoas também, não só nos seguros de danos. Bom, espero que tenha observado o meu tempo. Essas eram as considerações que eu selecionei para trazer para vocês hoje sobre esses dois temas, regulação de sinistro e seguros de pessoas na nova lei. De novo, aqui sem a pretensão de esgotar o tema, porque é muito extenso, né? E a gente ainda está aí no período de vacatio legis da lei. Temos muito a estudar ainda e acompanhar, inclusive a regulamentação da SUSEP, mas deixo a palavra com a Luísa para fazer os debates. Agradeço novamente o convite. Acho que vai ser ótimo se a gente puder ouvir também a experiência dos colegas sobre os termos aí da nova lei. Muito obrigada. Bom, muito obrigado, Laura, pela exposição. Parabenizo a Laura, que foi uma excelente exposição, né? Fez milagre falar da regulação do sinistro e também dos seguros de pessoas em 25 minutos. Foi uma palestra muito ilustrativa, informativa. Então, parabenizo e agradeço a Laura. E também parabenizo a Bárbara Bassani, que também apresentou uma excelente palestra. Antes de trazer alguns pontos aqui para o nosso debate, eu gostaria de agradecer, agradecendo e cumprimentando as palestrantes, agradecendo em nome do Sila Jovem e da Ida Jovem por terem aceito o convite. Eu também gostaria de cumprimentar todos os ouvintes, todos os colegas, cumprimentar a doutora Maria Amélia, presidente da Ida Brasil, e também o doutor Luiz Sandoval, presidente do Sila, que aqui nos acompanham, e fazer um agradecimento especial ao doutor Carlos Fedrich, que é o presidente do Sila Jovem, e à doutora Paula Miller, presidente da Ida Jovem, pela parceria nesse evento, por essa parceria que é muito importante e aproxima o Sila e a Ida Brasil. Então, eu faço esse agradecimento, esse registro, e também agradecendo à Alcodese por todo o apoio nesse evento, particularmente na pessoa da doutora Andréia, que também aqui nos acompanha, a quem eu cumprimento e agradeço. A Laura conseguiu, né, trazer pontos muito interessantes no tocante à regulação do sinistro e aos seguros sobre a vida e a integridade física na nova lei. O tema da regulação, que é um dos temas de destaque da nova lei, um total de 14 artigos, então com uma disciplina detalhada e é uma verdadeira inovação no direito brasileiro. Inclusive, no direito estrangeiro se desconhece uma legislação de seguros que preveja um tratamento tão detalhado do procedimento da regulação e liquidação do sinistro. E sobre esse tema, eu gostaria de trazer aqui uma outra norma que existe na lei, que também constitui uma inovação na legislação brasileira, que é justamente o artigo 77, parágrafo único, que vai prever o dever do segurador de realizar adiantamentos da indenização securitária nos seguintes termos: apurando a existência de sinistro e de quantias parciais a pagar, a seguradora deverá adequar as suas provisões e efetuar em favor do segurado ou do beneficiário, no prazo máximo de 30 dias, adiantamentos por conta do pagamento final. Então, trata daqueles casos em que há uma convicção do segurador sobre o cabimento daquela indenização, mas ele ainda não sabe a extensão exata do valor a ser pago, ou seja, não foi concluída ainda a liquidação do sinistro. Então, se exige que ele realize adiantamentos do que ele tem certeza de que é devido, daqueles valores parciais sobre os quais há uma certeza.
que é, de alguma forma, a prática em determinados ramos, que em outras legislações estrangeiras também tem previsão, mas que agora é positivado no direito brasileiro. E o desafio que se coloca aqui é determinar em quais situações há esse dever, né? Porque se trata de uma medida que visa preservar o interesse do segurado na garantia, é um dever relacionado à adequada e tempestiva regulação do sinistro, mas a norma ela vai desafiar assim na sua interpretação, na determinação justamente de em quais casos ela se aplica, se aplica em todo caso em que há uma certeza de que a indenização é devida, ou seja, de um valor parcial a pagar, mas não se sabe ainda qual é o valor total a ser pago, ou se a interpretação é mais restritiva, se deve haver uma urgência do segurado no recebimento dessa quantia, então vai exigir algum esforço interpretativo. Enfim, a Laura trouxe muitas outras questões interessantes, o próprio dever do segurador de dar acesso aos documentos da regulação do sinistro, previsto no artigo 83, combinado com 82, também desafia o intérprete na determinação dos limites e os critérios desse direito de acesso, né, de estabelecer esses limites. E sobre aqui, considerando também o adiantar da hora, para a gente ter espaço para eventuais perguntas dos ouvintes, eu faço uma última observação dentro do que a Laura trouxe sobre no seguro sobre a vida e a integridade física, sobre a ausência de beneficiário, naqueles casos que não tem o beneficiário expressamente designado pelo segurado. Aqui talvez haja uma alteração que parece ser relevante em comparação ao Código Civil de 2002, na medida em que o artigo 115 diz que, na falta de indicação do beneficiário, ou se não prevalecer a indicação feita, o capital segurado será pago, ou, se for o caso, será devolvida a reserva matemática por metade ao cônjuge, se houver, e o restante aos demais herdeiros do segurado. E, diferentemente do artigo 792 do Código Civil, que dizia que o restante seria pago aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. Então, uma das questões que se coloca nessa diferença de redação é saber se a norma abarcaria apenas os herdeiros legais, ou seja, os herdeiros por força de lei, conforme na linha do Código Civil de 2002, ou se também abarcaria os herdeiros testamentários, e nesse caso, como se daria essa concorrência dos herdeiros legais testamentários para o recebimento do capital segurado. Então, eu gostaria de, enfim, trazer esses aspectos mais a título de complementação, mas, de qualquer forma, eu pergunto se a Laura teria alguma observação final a fazer. Sim, não, Luiz, acho que são pontos super relevantes. Acho que com relação a essa questão dos adiantamentos, o que me coloca, o que me traz aqui à mente é justamente qual é o tipo de seguro, né? Qual é o ramo de seguro que isso vai ser aplicável, porque não são todos, né? A maior parte, na verdade, não faz sentido esse adiantamento, né? O pagamento do valor integral é o esperado, principalmente se a gente vai falando dos seguros massificados. Me parece que essa regra faz muito mais sentido em seguros de grande monta, em seguros de grandes riscos, em que as regulações são prolongadas no tempo e as apurações são parciais justamente por conta disso, né? Mas esse parágrafo que você mencionou, ele faz referência também à necessidade de ajuste das reservas pela seguradora, né? Então, eu fico questionando como se dará essa discussão, né? Porque hoje as reservas são fiscalizadas pela SUSEP, obviamente, pelo órgão regulador, mas isso não fica visível para o segurado, é uma decisão interna da seguradora, né? Então, isso coloca uma certa dúvida se a gente vai passar a ter essas discussões envolvendo o segurado, né, sobre adequação ou não de reservas, constituição ou não de reservas pela seguradora. E sobre o ponto dos beneficiários, eu também me questionei a mesma coisa, né? Por que que a gente tem essa exclusão do obedecida à ordem de vocação hereditária, né, em comparação com o artigo que a gente tem hoje sobre a inexistência de beneficiários? Eu acho que a gente até já tinha um questionamento da doutrina anterior sobre
a consideração dos herdeiros testamentários como herdeiros legais também, né? Já que o testamento também é reconhecido como uma forma de indicação de herdeiros. Então, eu acho que a gente permanece com essa questão. Eu acho que hoje a redação dá mais força a essa possibilidade, né? Então, teria talvez uma nova obrigação ou uma obrigação mais contundente da seguradora checar a existência ou não de testamento no momento da regulação, né? Mas eu acho que isso a gente não pode repassar para a seguradora um ônus dessa checagem, né? Ela precisa ser informada sobre isso no momento da regulação, sob pena de fazer o pagamento para os herdeiros legais conhecidos e que foram indicados ao seu conhecimento, e ela deve, me parece, fazer de acordo com as informações que para ela chegarem, né? Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado, sim, acho que essa interpretação é possível, mas eu tenho um receio desse ônus também, e também de não prolongar esse período de liquidação, né? Ainda mais se tratando de seguro de vida, contra o caso de morte, que a liquidação deve ser rápida, célere, porque a gente tem um viés aí protetivo, um viés previdenciário importante nesse instrumento, né? Sim. Não, claro, são questões muito interessantes que a nova lei ela nos coloca novamente a refletir, analisar e que vamos desafiar. Então, acho que a Bárbara tem uma pergunta, uma colocação. Passo a palavra para ela. Obrigada, Luísa. Eu não podia deixar de comentar isso, que é um tema que eu tenho também carinho, né? Foi minha dissertação de mestrado, seguros beneficiários e suas implicações. Então, acho que o legislador veio bem ali nesse ponto, quando ele repete a questão do 116, que o capital segurado, no caso de morte, ele não é considerado herança para nenhum efeito. Então, apesar dessa mudança de tirar na ordem da vocação hereditária e para demais herdeiros, acho que a gente tem que continuar lendo primeiro a ordem de vocação hereditária, seja ela qual for, acompanhar, obviamente, o processo de revisão, atualização do Código Civil, porque deve vir alguma mudança lá também nessa ordem, possivelmente. E aí, acho que a discussão vai ficar mais com relação ao parágrafo 3º, quando ele fala que se não tiver o indicado legal, é aquele cujo, né, o segurado provar que os beneficiários provarem que a morte os privou dos meios de subsistência. Aí sim, me parece que a discussão vai ficar mais viva, ou seja, se nesse momento, observada a ordem de vocação hereditária, eu vou para o testamentário ou eu vou para aquele que dependia do segurado para sobreviver. E aí sim, me parece que a mudança eu vou para o testamentário e não para aquele cujo ali a morte os privou dos meios de subsistência. E talvez ainda sobre esse tema, um ponto que me chama a atenção em beneficiário em termos de novidade é o parágrafo 1º do 115, quando ele fala em premoriência e comoriência, algo que a doutrina já tratava, a jurisprudência também, mas o legislador não. Então, aqui, acho que veio bem essa inovação com relação ao beneficiário. Maravilha, Bárbara. Muito obrigada pelas suas colocações. E então, agora, encerrando esse segundo painel, a gente tem, na verdade, são 6h30 já, 6h28, a gente teria um espaço para perguntas. Então, aqui eu vou perguntar, para a gente não passar muito do tempo que nos propomos, duas perguntas. Se alguém gostaria o público, né, que uma pessoa gostaria de fazer alguma pergunta ou observação, por favor, se manifeste. Perdón, yo quiero, bueno, en primer lugar, agradecerles verdaderamente y felicitar a Laura y a Bárbara por la exposición y manifestarles que se les entendió perfectamente. A quienes hablamos en español, se les entendió perfectamente. Agradecerles por el esfuerzo para que sea entendible en ese sentido, ¿sí? No, mire, a Laura una acotación en relación a lo que habló me pareció muy interesante, que cuando la aseguradora tiene que pronunciarse por el rechazo en el término de 30 días, puede suspender el plazo, pero por 120 días más. Puede extender ese plazo por 120 días, entendí. ¿Puede ser? ¿Que haya entendido bien? ¿Sí? De Laura. 30 a 120 dias, mas depende de Bueno, regulamentação. y depende también del seguro y las diferencias que hiciste, ¿no? Ahora, es muy interesante ese plazo de 120 días porque acá en Argentina está muy discutido, funciona de la siguiente manera. 30 días para pronunciarse. Puede suspender el plazo de 30 días, pero no hay un plazo máximo.
Ah, Es para solicitar documentación que se crea pertinente, razonable, entonces se plantea toda una discusión aquí en Argentina, bueno, ¿hasta dónde dejamos suspendido el plazo, digamos? Porque al no establecerse un plazo máximo, ¿hasta cuándo es? ¿No? Esa, solamente Laura, esa acotación quería hacer, comparando ambos regímenes. Y respecto de Bárbara, te quería hacer una consulta, Bárbara, una pregunta. No entendí bien, ¿cuánto tiempo tiene el asegurado para hacer la denuncia del siniestro en el régimen nuevo? Esto no Obrigada, me quedó Carlos. claro. Não tem, mas é que você está certo, não tem o prazo. A discussão era justamente essa. O Ah, perfecto. legislador ele não coloca a fixação de um prazo em dias, não existe esse prazo. Então, como ele não tem um prazo para comunicar o sinistro, o que a lei fala é: deve o segurado comunicar prontamente à seguradora, vai justamente ter essa discussão do que é o prontamente. Então, Claro, o prontamente vai ser no D1, no primeiro dia, claro. depois de 5 dias, depois de um mês, de 13, enfim. E aí a diferença é que antes a legislação tratava de um prazo prescricional, embora eu tivesse uma discussão jurisprudencial, de um ano, né? A partir da data do sinistro. E hoje o legislador escolheu por ser um ano a partir da data da recusa expressa e motivada da seguradora. Então, isso significa que se o segurado demora um ano para avisar, não está mais prescrito como estava antes no Código Civil, porque o prazo dele não é mais da contagem do sinistro, e sim da recusa expressa e motivada. E o que eu Claro. disse em resposta à Paula é: acho que o prazo de um ano ele pode ser minimamente utilizado para um prazo máximo, ainda que não tenha sido imposto pelo legislador, para pelo menos, se tiver mais de um ano comunicado esse sinistro, eu ter uma consequência grave no que se refere ali às consequências de dever desse prontamente, que o legislador também tratou diferente de forma na lei, que eu tenho certeza que a Laura aqui pode comentar também dessa parte da regulação. Claro, yo viéndolo, perdón, viéndolo de afuera, es una cuestión, es raro que se lo haya dejado así tan librado a la interpretación, porque es algo del día a día, como decimos nosotros acá. O sea, es algo muy básico, que eso hay que... Nosotros tenemos 72 horas, son 3 días para hacer la denuncia del siniestro o comunicación del siniestro, ¿sí? A partir de ahí comienza el plazo de 30 días del asegurador para rechazar o no el siniestro. Pero tenemos un plazo, son 30 días, salvo imposibilidad de hecho o alguna cuestión, si está internado en cama, por supuesto un hospital no va a poder hacer la denuncia, ¿no? Pero salvo algún caso fortuito, ¿vale? Son 3 días. Me llama la atención que se haya dejado liberado algo tan importante, digamos, que es cuánto tiempo tiene el asegurado para hacer esa denuncia, ¿no? Y después hacer otra pregunta a cualquiera de las dos, y con esto termino, por favor. Dijeron, bueno, explicaste, Bárbara, el proceso que ha tenido legislativo este proyecto. ¿Cómo piensan que se va a relacionar con el Código de Defensa? Ustedes tienen un Código Especial de Defensa del Consumidor, ¿sí? Por ejemplo, ¿ustedes tienen en materia de contratos de consumo un plazo de prescripción distinto? Cuando el contrato de seguro puede ser de consumo, a su vez, ¿qué relaciones pueden plantearse entre ambas leyes? O si ese conflicto de normas está resuelto legislativamente o también sujeto a interpretación. Obrigada, Carlos. O Código de Defesa do Consumidor ele vai sim ser compatível aqui com a legislação da Lei do Contrato de Seguro. Na minha visão, a Lei do Contrato de Seguro, na verdade, como ela não distingue esse segurado consumidor de um segurado que não é consumidor, ela é mais específica, ela acaba até elevando esse segurado, em alguns momentos, a um critério de que interpretações devem ser feitas de forma mais favorável a ele, coisa que nem o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, trata o segurado dessa forma, e especificamente com relação à prescrição, há muito a nossa jurisprudência já havia decidido que, em matéria de seguro, aplicava-se o prazo prescricional previsto no Código Civil para seguro, e não aquele prazo prescricional específico da legislação consumerista. Então, imagino que essa discussão a gente não vai mais enfrentar, até porque hoje, se já era esse o entendimento, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, com a lei do contrato de seguro, menos ainda a gente vai ter essa discussão que vai ficar mais referente ao prazo em si,
e aos comandos, né, do que efetivamente a qual prevalece aqui, na minha visão, não vai ter dúvida sobre a prevalência da lei do contrato de seguro. Muchas gracias. Carlos, só para comentar um ponto, obrigada pelos seus comentários, a gente fica feliz que você compreendeu tudo, assim. Sí. Um ponto só para ficar claro sobre a regulação é que o prazo de regulação para se posicionar sobre cobertura é de 30 a 120 dias, né? A depender da regulamentação da SUSEP. Mas se esse prazo é suspenso porque eu pedi um documento complementar, aí Sí. a gente vai estar na mesma forma que a Argentina. Ele é suspenso e ele só vai voltar a correr, né? Só vai voltar a ser contado se houver o retorno do segurado com esses documentos complementares que foram solicitados. E aí isso pode, Ah, né? ah, Pode também es igual entonces. ultrapassar, exatamente, pode ultrapassar muito. Então, só para ficar claro que acho que a gente tem essa previsão parecida. Eu vou passar a palavra para as pessoas que querem fazer as perguntas, e para a Luísa, para a Paula. Eu só ia comentar que tinha uma pergunta aqui no chat que acho que vale a pena falar, que é do seguro prestamista, né? Acho que foi a Vitória, se eu não me engano, perguntou sobre o seguro prestamista. Se o seguro prestamista, por conta do artigo 97 da lei, passa a ser um seguro de danos. Olha, eu acho que isso dá um evento único aqui, mas não me parece aqui uma opinião pessoal, interpretação pessoal, não me parece que essa seja a previsão da lei. A lei, a meu ver, indica que as regras de seguros de danos, no que couber, vão ser aplicadas ao seguro prestamista. Falando muito brevemente aqui, eu entendo que o seguro continua sendo um seguro sobre a vida e integridade física, com limitação de capital segurado. O capital segurado não é livremente estabelecido e nem os beneficiários são livremente indicados por conta da sua finalidade indenizatória, né? E é isso que tem uma ligação com o seguro de dano, né? De resto, o risco é um risco de seguro de vida, me parece aí uma interpretação pessoal aqui, só para não deixar de comentar. Obrigada pela pergunta. Muchas gracias, Laura. Tiene levantada la mano Renan Sael. Boa noite, todo mundo consegue me escutar? Ah, que ótimo. Buenas tardes. Então tá. Boa noite, me chamo Renan e a minha pergunta vai no sentido do que a Bárbara Bassani, se não me engano é o nome dela, havia comentado sobre a boa-fé no Código Civil e também no contrato de seguro. Então eu queria só propor uma reflexão, não é nenhuma pergunta, e ela vai no sentido de que o Código Civil nosso brasileiro, ele especialmente nos artigos 421 e 422, ele consagra a função da boa-fé e objetiva também a função social do contrato de seguro, né? Então, esses princípios, eles fundamentam a relação contratual, mas também os contratos paritários, principalmente, em que não há a caracterização da hipossuficiência ou a relação de consumo. E nesse contexto, a nova lei de seguro, no artigo 57, salvo engano, ele comenta que qualquer dúvida interpretativa nos documentos do segurado deve ser resolvida em favor do segurado. E isso aplicando uma lógica mais protetiva e que parece inspirar um modelo de contratos de adesão. Porém, tem contratos de seguro que não necessariamente são contratos de adesão, principalmente os caracterizados de grande risco. Então, isso não vai contra o que o Código Civil pressupõe no sentido de comentar que os contratos eles têm que ser tratados de maneira paritária, tirando, obviamente, os contratos de relação de consumo. Obrigada, Renan. Excelente pergunta. Eu gostaria que essa fosse a interpretação que venha a prevalecer, né? Essa contradição, digamos assim. Mas talvez não seja, porque se a gente olhar para o 421A do Código Civil, quando ele fala de contratos civis e empresariais paritários e simétricos, no final do dispositivo, ele coloca ressalvado os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Então, aqui sim, né, fazendo o gancho com a pergunta do Carlos, me parece que a gente vai enfrentar uma discussão da jurisprudência sobre qual vai prevalecer. O 421A do Código Civil, no que se refere a essa questão de contrato civil empresarial paritário e simétrico, ou se a lei do contrato de seguro vai entrar nesse entre vírgulas do 421A, que é ressalvados os regimes jurídicos previstos em lei especial, na medida em que a Lei 15.040 é uma lei especial
para o contrato de seguro. Então, acredito que a gente ainda vai enfrentar nos próximos anos um grande debate sobre esse ponto. Perfecto, gracias. Tiene levantada la mano Tamini Teixeira. Oi, Perdón, pessoal, sí, boa noite. la pronunciación del nombre, perdón. Tudo bem? Boa noite. É Tamini. É difícil mesmo, não se Está, preocupe. gracias. Bom, parabéns à Bárbara e à Laura, foi ótima exposição. E eu tenho uma dúvida que, na verdade, eu acho que também não tem uma resposta exata, né? Que é sobre a regulação naqueles casos em que a gente precisa de uma perícia técnica e às vezes o caso chega, a seguradora, o regulador começa a fazer regulação, solicita documentos adicionais, o prazo vai ser suspenso, mas só depois é verificada a necessidade de uma perícia, de engenharia, enfim. E queria saber se vocês entendem que nesse caso vai poder ocorrer a suspensão de novo, se não vai poder ocorrer a suspensão, e se talvez teria aí alguma saída, né, para a gente talvez deixar claro que não é com o primeiro retorno do segurado a esse pedido de documentos adicionais do perito que o prazo vai voltar a correr ou se teria alguma saída judicial, enfim, porque esses casos de grandes riscos, eu acho, mesmo que a SUSEP chegue a determinar que o prazo vai ser de 120 dias, ele ainda continua sendo um prazo muito curto. Então, enfim, só para ver se tem alguma ideia aí do que vai poder acontecer, ou se não, vai ter que cumprir esse prazo aí mesmo, vai ter que seguir a suspensão de no máximo 2 vezes. É isso, obrigada. Obrigada pela pergunta, Tamini. Acho que é um ponto que, né, todo mundo discute, que está todo mundo falando. Acho que é uma pergunta super interessante. Acho que não tem uma resposta única, então vou falar da minha interpretação aqui. Eu acho que essa discussão sobre a necessidade de perícia, né, quando a investigação da causa é essencial para a conclusão de uma regulação de sinistro, ela me parece que volta para aquela discussão sobre quais são os documentos, os elementos mínimos para a conclusão da regulação, né? E se a perícia for num caso de riscos de engenharia, num caso de riscos de petróleo, num caso de responsabilidade civil, de property, um incêndio, né? Diversos tipos de sinistro que a gente pode pensar aqui com as nossas experiências, que uma perícia é essencial para a análise da causa e determinação da incidência ou não de cobertura securitária, me parece que esse é um documento mínimo. Enquanto a gente não tiver esse documento, me parece que o prazo de regulação não se iniciou, né? Então, eu tendo a achar que é esse o caminho, que é isso que faz sentido, né? Uma interpretação adequada desse dispositivo de acordo com a realidade do sinistro e com os documentos, informações que são necessários para aquela averiguação de existência de cobertura ou não. Legal. Só para completar, eu concordo com a Laura e até acho que a gente vai ter uma saída aqui na lei, porque em alguns momentos ele fala, o legislador, documento necessário, e em outros ele utiliza a expressão documento complementar. Então, vai ser importante, desde que tenha tido cuidado de, no D1, né, na largada, aquela apólice tenha tido o cuidado de prever essa questão de uma perícia e colocar, por isso que se discute tanto essa lista extensa de documentos necessários nas condições contratuais, porque talvez o desafio aqui seja não estava previsto na condição e de repente ele se tornou necessário. E aí, como é que fica? Por isso, talvez o cuidado de reforçar dessas condições contratuais estarem muito bem redigidas nesse aspecto. Perfecto. Muchas gracias, Bárbara, Tamini, por tu intervención. ¿Y alguna otra pregunta, consulta u opinión? ¿En público nadie más? Sí. Só, não sei se Paula. mais alguém tem, só para agradecer, então, já que a gente se encaminha ao final, né? Agradecer, acho que foi uma excelente exposição, né? Tivemos várias participações de colegas do grupo da Ida Jovem, que me alegra muito, né? E dizer a você, Carlos, que a gente está sempre à disposição, que adoramos realizar esse evento em conjunto. Agradecer muito a Bárbara Bassani pela participação, a Laura Pellegrini também. Acredito que as contribuições foram excelentes, né? Todo o debate. Agradecer a Luísa pela parceria na Ida Jovem
e nos colocar à disposição sempre para realizar esses eventos, né? E em especial gostaria de agradecer à presidente Maria Amélia, que disponibilizou aqui, hoje eu estou fazendo presencial da ida aqui Brasil, a exposição aqui, muito feliz de estar aqui presencial, né, prestigiando, enfim, e desse evento tão bonito, né, que foi realizado hoje. Então, só registrar realmente o agradecimento, dizer que me alegra muito e que foi uma tarde de muitos aprendizados e que a gente possa fazer mais eventos em conjunto, Carlos. Muito obrigada. Por supuesto, bueno, si no hay más preguntas, también para ir cerrando entonces la jornada, agradecerles enormemente primero a nuestras dos disertantes, a Laura y a Bárbara, como les dije, se entendió perfecto. Por supuesto que para abordar un análisis más particularizado y más profundo se pueden hacer muchísimas jornadas porque la realidad es esa, pero se entendió muy bien dar un primer pantallazo general de algunas cuestiones importantes que regula la nueva ley de seguros. Agradecerles enormemente, agradecerles a usted, bueno, obviamente a la vicepresidenta del SIL, a Luisa Petersen. Perdón, levantada una mano, María Amelia. Apenas agradecer a presença de todos e parabenizar pelo evento, que já foi uma proposta que a gente vinha discutindo ano passado, então, parabéns a todos vocês e que venham outros eventos e vamos também registrar esse momento. Muito obrigada a todos pela presença. Por favor, Obrigada, presidente. Um muchísimas prazer, um gracias, prestígio María tê-la Amelia. aqui. Encantado y muchísimas gracias. Un gusto y muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto, iremos coordinando otros eventos sobre unas temáticas ya más particulares, ¿sí? De la Ley de Seguros de Brasil en el futuro. Así que desde ya agradecer, por supuesto, también a toda la audiencia aquí presente. Y bueno, y damos así por finalizada la jornada. Muito obrigada a todos. Muchísimas abraço. gracias a Obrigada, todos. boa Que tengan noite, buenas tardes. grande abraço. Obrigada, boa noite.